Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo. Mais uma vez estamos dando início ao nosso Encontro Inteligente, um programa em que às vezes eu entrevisto, às vezes eu sou entrevistado, mas também muitas vezes eu trago aqui a conversa entre duas pessoas com um conteúdo que pode ser muito útil para você, e particularmente hoje eu vou trazer a primeira parte, e na semana que vem eu apresento a parte final, de uma entrevista do meu grande amigo Tomás Naves. Tomás Naves é o diretor de marketing da TV Record Rio, mas tem uma carreira muito bem sucedida em várias empresas. E o Tomás foi entrevistado pela Letícia de Freitas e Castro, que é a CEO do Grupo Identidade. E este grupo tem um programa em particular de entrevistas com personalidades do mundo dos negócios, um programa que se chama Identidades de Sucesso. Pois bem, a Letícia teve essa conversa muito interessante com o Tomás, e vocês vão perceber o seguinte: nessa primeira parte que eu vou apresentar, o Tomás comenta um pouco da história dele, da família, como ele acabou vindo parar no Rio de Janeiro. E é muito interessante porque muita gente vai perceber alguma identidade com o seu cotidiano, com a sua luta, ou a luta de alguém da sua família, para conseguir cumprir com um sonho. Um grande abraço, acompanhe a entrevista e eu volto depois para as minhas palavras finais. Tomás Naves, que prazer te receber no Identidade de Sucesso. Meu. E obrigada por nos receber aqui no novo escritório da Record Rio TV. Prazer todo nosso. Tomás, a sua carreira, a sua vida, ela é muito norteada por um lema: desafio, ousadia e coragem. E eu acredito que o primeiro passo de ousadia e coragem que você teve foi quando você tinha 19 anos, que você se desvinculou da empresa da sua família lá em Minas e foi fazer a sua carreira. Como é que essa tomada de decisão influenciou o resto da sua vida? Olha, é difícil responder a uma pergunta como essa, porque eu realmente não sei o que eu tinha na cabeça naquela idade, né, para poder te dizer o que realmente norteou a decisão, né? Porque olhando assim de frente para trás, né, me parece uma decisão meio abrupta e irresponsável, né? Inconsequente, né? Mas cada vez que eu penso na decisão que eu tomei lá atrás, né, eu vejo que foi uma das decisões mais corretas que eu tomei na minha vida, né? Então é engraçado isso, né? Porque às vezes você tem que tomar decisões, às vezes em momentos que você ainda não está nem preparado, né? Do seu ponto de vista, vamos dizer, da maturidade, do seu ponto de vista do conhecimento, né, dos caminhos que a vida pode para onde a vida pode te levar, né? Ali naquele momento o mais certo, né, talvez o mais cômodo, né, a palavra talvez certo não seja a palavra adequada, o mais cômodo seria ficar ali, né? Ali eu tinha tranquilidade, ali eu tinha continuidade, ali eu tinha perenidade, ali eu tinha uma posição que todo mundo gosta de falar, né, que é a zona de conforto, né? A empresa da minha família, né? E eu optei pelo caminho mais difícil, né? O caminho talvez com mais espinho, que era ir para uma área de desconforto, de desconhecimento. Nunca tinha trabalhado fora das empresas da minha família, né? Nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho, né, como ele é, né? Feroz, né? Que realmente você tem que mostrar que veio, e aquilo por algum motivo, por alguma razão, realmente naquele momento eu tomei a decisão que eu considero uma das decisões mais acertadas da minha vida, né? Eu costumo dizer também que eu com 19 eu tinha já uma cabeça de 25,
porque eu perdi minha mãe muito cedo. Né? Perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, ela tinha 29 anos. E isso foi uma coisa realmente dura, né? No momento, né, do início da vida e tal, né? E aí eu tinha 2 irmãos muito novinhos, uma irmã de 2 e um irmão de 1 ano, então eu era o mais velho. Então aquela coisa de senso de responsabilidade sempre foi meio que uma coisa que meio que me foi colocada meio que na cabeça, meio que a fórceps. Não, você é responsável, você tem que cuidar dos seus irmãos, você é o mais velho, não sei o que e tal. Depois disso eu saí de casa também, meu pai se casou de novo, né, muito rápido, porque ele tinha 3 filhos e ele ficou meio que desesperado, ele era empresário. Aí ele tinha 3 filhos pequenos em casa. Imagina, se os homens hoje têm dificuldade de cuidar dos filhos, imagina naquela época, né? Muito mais difícil, né? Estamos falando de 50 anos atrás. Sim, né? não era nem... Então, A sociedade nem entendia isso entendia ainda, isso. né? Então, eu acho que ele não sabia nem, sei lá, trocar uma fralda. Acho que ele nunca tinha dado um banho no filho e tal. Ele se desesperou, casou com 6 meses com a minha madrasta, que tá até hoje mora em Belo Horizonte. E nós passamos a ter uma nova família, né? E aí, em função talvez dessa minha responsabilidade muito aguçada, talvez em cima dessa questão que a família da minha mãe colocou em cima de que você tem que cuidar dos filhos, talvez eu tenha criado ali um ambiente muito áspero, muito rígido, muito, sei lá, atritoso com a minha madrasta. E aí, com 14 anos, eu fui colocado para fora de casa, eu saí de casa com 14 anos de idade, e fui morar numa cidadezinha no interior de Minas. Ele falou, pô, você topa? Então eu falei, topo, internato, vamos embora. E eu topei e ser internado no sentido do internato, né? Não Sim, internado sim. nem hospital, né? Internato de escola. E pegamos o carro e fomos de carro para Brasília, que era longe pra caramba dessa cidadezinha. 8 horas de viagem, 9 horas de viagem, não lembro direito. Mas muito chão. E aí pegamos eu e ele, pegamos minha mala e fomos embora. Chegamos lá, ele só foi constatar que não tinha mais o internato quando ele chegou em Lavras. Então não tinha mais internato, ele queria voltar para trás. Eu falei, não, agora eu não volto mais, agora aqui eu fico. Não, mas como é que você vai ficar? Não tem internato? Não, vou ficar, dá um jeito. Conversa aí com as pessoas, tal. Ele não tinha, os amigos já não eram mais os amigos da época dele. Aí acabou que ele concordou e eu fiquei meio que num regime meio de... Eu morava numa como se fosse uma como é que fala quando tem na cidade do interior? Tipo uma pensão? Tipo uma Alguma pensão, coisa assim? exatamente. O antigo internato, que era a escola onde ficavam as meninas, que era o Carlota Kemper, tinha virado um hotel para estudantes. Como se fosse uma... Como é que chama isso na cidade do interior? Tem um... Né, sabe República. quando eles juntam? República. Era meio uma república. Uhum. Mas organizada. Não era uma república só que quem controlava eram os alunos. Não, era uma república administrada pelo o colégio, que era o antigo Carlota Kemper, que era um colégio americano. Então uma coisa bacana, arrumada, limpinha e tal. Uhum. E aí meu pai arrumou um quarto para mim nesse lugar e eu fiquei ali. E ele foi embora. E ali eu fiquei. O início da minha vida foi essa, né? Muito precoce, né? Muito precoce. Não, Então, quando eu falo que com 19 talvez eu tivesse já uma cabeça de 25 ou de 23, né? Uhum. Talvez essa maturidade avançada ali tenha me ajudado nessa decisão, voltando àquela questão que você falou, de quando eu decidi sair dos negócios da minha família. E é importante dizer aqui que os negócios eram grandes negócios, era uma grande instituição de ensino. Sim, era a maior instituição de ensino privado de Minas. Uhum. Nós chegamos a ter 40 mil alunos. Era um negócio que começou com meu avô começou com um colégio, que era o Colégio Anchieta. Depois os meus tios deram um crescimento no grupo educacional e nós chegamos a ter 40 mil alunos, né? Antes desse processo de fusão e aquisição que aconteceu na indústria do ensino, era a maior universidade de ensino privado de Minas Gerais. Era muito grande. Então, assim, eu era respeitado, né, por ser herdeiro daquela instituição. Então, para mim, era realmente uma zona de conforto, né? Sim. Era um menino que, né, tinha uma família constituída ali, que tinha um negócio e tal, numa sociedade tradicional como a mineira e tal. Era uma zona super de conforto. Mas eu realmente achava aquilo desconfortável, engraçado, né? Eu achava que eu ganhava pouco, trabalhava muito e era pouco valorizado, né? Que é uma coisa que é engraçado, porque eu carrego até hoje comigo, né? Hoje em dia eu falo que eu prefiro reconhecimento que dinheiro, né? Quando meu chefe quer me dar, às vezes, comissão, não sei o que, eu falo, cara, eu prefiro reconhecimento que dinheiro. Porque era uma coisa que desde o início da minha vida profissional me faltava ali, né?
porque os meus tios não reconheciam, porque era da família, né? Então, esse era o ingrediente que fazia falta para mim. E dinheiro muitas vezes é consequência do reconhecimento, Exatamente, né? exatamente. Então tem uma ordem aí das coisas. Agora, essa sua tomada de decisão, ela te levou realmente a lugares grandiosos. Você quando saiu já foi para Coca-Cola, Multiplan depois. Conta um pouquinho como foi essa transição e como se desenvolveu essa segunda parte da sua carreira, digamos assim. Olha, aí, Letícia, eu acho que tem um pouquinho da variável de sorte, eu acho. Porque, por exemplo, a ida para a Coca-Cola foi uma grande sorte. Porque a gente tinha um projeto que envolvia os alunos da escola, porque a Coca-Cola sempre se envolveu muito com escolas, né? A Coca-Cola até hoje se envolve, eles trabalham muito, né, o consumidor do futuro, então eles atuam muito junto à universidade, junto a colégio, junto à iniciativa privada, né? Eles têm sempre projetos ligados a essa faixa etária, né? E aí a gente tinha um projeto que na época meu tio tinha desenvolvido, que chamava Caravana da Coragem, que era uma caravana que ia nas escolas públicas, porque o ensino público lá, na época, ele só ia de primeira a quarta, não tinha o quinta a oitava, que hoje equivale, eu já não sei mais como é que está hoje o... Também não sei. Porque antigamente a primeira a quarta, quinta, oitava e depois científico, né? E o científico era primeiro, segundo, terceiro científico. Então lá só tinha primeira a quarta. Quando o aluno chegava na quinta série, ele não tinha continuidade no ensino público em Minas naquela época, olha que loucura. E aí ele tinha que optar por alguma escola privada, né? E o meu tio entendeu que ali era um gargalo importante para a gente trabalhar a cabeça desse universo de alunos da iniciativa pública, para que eles, quando definissem para qual escola iriam, eles migrassem para a nossa escola, que era o Colégio Anchieta. E aí a gente criou essa Caravana da Coragem, que era nada mais do que uma demonstração, né, da escola, né, de como era aquele organismo vivo, né, fora da escola, né? Então a gente levava atividades extracurriculares para dentro das escolas públicas na hora do intervalo e a gente apresentava, eram apresentações de alunos, né? Então a Letícia fazia, por exemplo, ginástica rítmica com fita. E aí eu convidava a Letícia, você pode ir comigo na Caravana da Coragem, na escola pública Joaquim Matarazzo, na terça-feira que vem? Aí você ia comigo, levava você fazia uma exibição de ginástica rítmica com fitas. Os alunos ali no intervalo ficavam loucos, porque viam a Letícia se exibindo. Falavam, mas como é que é isso? Não, a Letícia faz isso no Colégio Anchieta. A gente que ensina, a gente tem aula de ginástica rítmica com fitas. Aí os alunos ficavam encantados com o Colégio Anchieta. Com isso a gente conseguiu incrementar o volume de matrículas de alunos que saíam da rede pública de primeira a quarta, com esse trabalho de marketing. E a Coca-Cola, por entender esse público como um público target super importante, ela patrocinava essa Caravana da Coragem. E ela mandava as máquinas de post-mix, ela mandava um caminhão junto com a nossa estrutura, e ela botava lá o refrigerante na hora do intervalo e ia distribuir o refrigerante grátis para as escolas. E ela patrocinava os folhetos, tudo que era educativo, tudo que a gente explicava para as crianças, desenvolvimento psicomotor, tudo que a gente falava, mente sana e corpo sano, tudo que a gente falava para essas crianças, a Coca-Cola patrocinava tudo que era impresso, não sei o que e tal. E os diretores da Coca-Cola gostavam muito desse projeto. E de vez em quando algum deles aparecia lá, né? Escola tal, aí tinha um diretor da Coca-Cola lá visitando a Caravana da Coragem. Não sei se era uma forma de auditar para ver se a gente realmente estava fazendo, né, o que a gente apresentava. E quando eles chegavam lá, eles viam realmente um negócio muito bem organizado. Realmente a gente parava a escola. Tinha hora que tinha apresentação de patinação, tinha hora que tinha apresentação de balé, tinha hora que tinha apresentação de ginástica afro, dança afro, ou seja, nós tínhamos quase 40 atividades extracurriculares e esses grupos de alunos iam revezando numa timeline que eu criava e tal. E eu era o apresentador do programa, né? Então eu brincava que eu era o Silvio Santos na época lá, e aí eu estimulava lá aquela disputa entre menino e menina, tal, brincava com as crianças e tal. E os diretores da Coca-Cola achavam aquilo engraçado, né? Porque eu era um garoto, né, de 19 anos de idade, fazendo aquele trabalho ali sem nenhuma inibição, né, totalmente extrovertido, quase como um apresentador de auditório, né, dentro dos intervalos das escolas, das aulas, né? E aí, num determinado momento, quando eu resolvo sair, eu brigo lá com meu tio um dia e pedi a ele para poder fazer a minha carta de demissão. Ele achou que era brincadeira.
porque eu morava com ele, porque é irmão da minha mãe que faleceu, eu morava com ele, né? E ele era o reitor do colégio e da universidade. E aí eu falei que eu ia sair, ele riu, falou, pô, Tomás, tá bom, tal. Falei, ó, pega minha carta de demissão, pede lá no RH, porque eu não vou voltar para assinar outra. Aí a menina trouxe, eu liguei para o RH, a menina trouxe a carta, ele pegou a carta, rasgou, jogou no lixo. Aí eu falei, ó, não volto para assinar outra, isso é problema seu aí de documentação e tal. Tô me desligando, peguei o carro, fui embora para casa dele, onde eu morava, né? E aí cheguei lá e tal, sem saber o que ia fazer, fiquei lá é uma fazenda que a gente tem lá em Minas. E aí de repente, aí quando eu falo que tem uma variável de sorte, nesse dia, um dos diretores da Coca-Cola liga me procurando para tirar uma dúvida ou para saber alguma coisa sobre a caravana lá da Coragem, caravana da Alegria, não sei se é da Coragem ou Alegria, e atende a minha secretária, que chama Cristina. E aí o Ísio Dufs Teixeira, que é o cara que era esse diretor que te ligou, falou que queria falar com o Tomás. A Cristina falou, ó, o Tomás não trabalha mais com a gente. Aí ele falou, conta do papagaio agora. Porra, o Tomás é da família. Não, ele pediu demissão e foi embora. Ah, tá, e ele volta que dia? Aí ela falou, ó, pelo que eu conheço do Tomás, ele não volta nunca mais. Eu falo que uma das migradas da minha vida eu devo a ela, eu brinco com ela, né, até hoje, que ela tá lá em Belo Horizonte, a Cristina. Falou as palavras certas. As palavras certas, porque ela podia ter falado qualquer outra coisa, sim, né? Mas ela talvez ali imaginou que era uma oportunidade. Eu não sei o que ela imaginou também, né? Porque acho que ela nem sabia o que ia decorrer depois daquilo. Uhum. E aí ele falou, mas então realmente você acha que ele acabou, rompeu aí o ciclo dele? Ela falou, eu aposto quando você quiser que ele não volta mais. Aí ele falou, então tá, você tem o telefone da fazenda? Ela deu o telefone da fazenda, aí ele me ligou, eu atendi no mesmo dia. Aí eu atendi o telefone, fala isso, tudo bem? Fala, Tomás, mas que brincadeira é essa? Não, isso aí eu me contei, falei, realmente não vou continuar, realmente. Aí ele falou, não, então você quer bater uma bola comigo? A gente tem uma brecha aqui na estrutura de marketing, eu queria conversar com você. A gente tem uma vaga aqui que tem o seu perfil e você tem os skills que a gente precisa nessa função. Você poderia amanhã vir para uma entrevista? Eu falei, perfeitamente. Ele falou, então amanhã 8 horas da manhã aqui na fábrica. Dormi esse dia, meu tio achando que eu estava louco, né? Nem me falou comigo esse dia. No dia seguinte, peguei um táxi, fui para entrevista na Coca-Cola, cheguei lá, fui entrevistado, o cara me adorou, que já me conhecia. Aí o cara falou, Tomás, por mim o salário é tanto. Eu falei, não, peguei qualquer coisa que o cara me dá. Aí ele falou, se você topar, você está contratado. Coordenador de serviço de marketing, coordenador de propaganda, não lembro direito, eventos. Então, assim, eu digo para você ter uma variável de sorte. Eu acho que também tem que ter uma variável de sorte. Tem gente que não acredita, eu acredito em variável de sorte. Uhum. Né? E eu acho que nesse dia, esse telefonema, o speech da minha secretária, né, foram muito importantes para essa primeira oportunidade numa companhia grande como a Coca-Cola, que é uma escola, né, para quem trabalha nessa área de comunicação, de marketing. Ter começado ali foi muito importante, porque ali você tem um universo, né, de atuação em PR, em mídia, em promoção, em evento, em PDV, aí você vai para varejo, aí você está em tudo, distribuição, logística, quer dizer, numa fábrica do tamanho da Refrigerantes Minas Gerais, que era a terceira fábrica de Coca-Cola do Brasil, eu tive a oportunidade de vivenciar coisas que talvez numa empresa menor, né, ou numa agência de propaganda, ou seja lá o que for, né, eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, foi realmente uma escola. E aí, realmente, essa sequência que você colocou, aí eu não sei se... Aí eu já acho que não é muita sorte, aí eu já acho que é destino mesmo, né? Realmente, eu trabalhei em grandes companhias, realmente. Eu trabalhei na Mesma, que era a maior loja de departamento, do Brasil na época. Eu trabalhei na Multiplan, que era a maior, hoje não mais, mas era a maior empresa de shopping centers na época do Brasil, né, com o Zé Isaac Pérez. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Coca-Cola, que era a empresa líder, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de mobiliário urbano em 2000 aqui no Rio, que era a segunda maior empresa de mobiliário urbano do mundo, né, atrás da JC Decor. Então, realmente, isso ajuda, né? Eu acho que são companhias parrudas que, de alguma maneira, vão construindo, né, essa sua curva de aprendizado, né? Esse seu know-how, né, de experiências, né? No Flamengo,
apesar de ter sido 2 anos, o maior clube do Brasil, né, um dos maiores clubes do mundo. Então, realmente, eu tive essa oportunidade e isso acho que ajudou realmente muito, né, ao longo da minha carreira. Mesmo quando eu saí e fui sócio do Alexandre, quando eu tive uma experiência, acho que eu te contei que eu tive uma experiência solo, que eu fui sócio da Scioli durante um período numa empresa de entretenimento, chamada Scioli Entretenimento. Conta um pouquinho, e conta também, porque você tem uma história muito interessante no empreendedorismo, né? E o que essa experiência no empreendedorismo te auxilia na sua vida executiva, como executivo? A minha carreira, a minha visão de empreendedorismo, ela é ruim, né? Eu sei. Porque eu tentei algumas vezes e não consegui. E eu acho legal que você deixa isso de forma muito transparente. Sabe? Eu não gosto de enrolar ninguém, você não fala com nenhum pesar, sabe? Não, de jeito nenhum. Eu errei algumas vezes, não sei se foram 2 ou 3. A primeira tentativa foi... Não, são 2. A primeira tentativa foi em 99, quando eu saí da Multiplan, em que eu virei sócio de um ex-fornecedor meu que era lá na Multiplan, uma empresa de mídia em shopping centers, né? E aí a experiência não deu certo. Esse meu sócio tinha uma cabeça assim, ele queria o negócio como estava, pequenininho, e eu cheguei com a ideia de fazer um negócio grande, profissional, estruturado, e aí ele achava que eu queria crescer muito rápido, que as minhas ideias eram muito grandes, né? Isso também é uma coisa que você tem que aprender um pouquinho quando você sai de empresas grandes, como você bem colocou no início da entrevista, né? Eu trabalhei em empresas muito grandes. Então, quando você sai de uma empresa muito grande e vai para uma experiência, né, de uma carreira solo, ou uma sociedade, como era o caso, talvez essa ruptura não possa ser tão rápida, sabe? Uhum. Talvez eu tivesse tido um pouquinho mais de habilidade de fazer com que esse crescimento fosse um crescimento um pouco mais orgânico e tal. Mas eu era afoito, sempre fui muito de fazer, de querer realizar rápido, né? E aí não deu certo, né? Aí eu voltei para o Flamengo depois, depois fui para a Cemusa, aí depois da Cemusa o Scioli vivia me chamando para ser sócio, aí eu fui e tentei essa experiência com ele. Era uma empresa chamada Scioli Entretenimento, que ele queria fazer uma empresa de entretenimento gigante, e a gente montou realmente uma estrutura gigante de entretenimento. Chegamos a fazer o Oi Noites Carioca, chegada do Papai Noel na Apoteose. Fizemos o U2 em São Paulo, 2 shows do U2 que foram realmente, pela colocação da banda, os melhores shows daquela turnê em 2006. Fizemos o Robbie Williams na Apoteose. Iríamos fazer o Encontro dos Reis, que era o Pavarotti com o Roberto Carlos, um show para 500 mil de pessoas, que nós chegamos a estruturar o show. Já estava tudo programado. O Pavarotti teve um problema na coluna, um pouco antes dele falecer. Teve um problema na coluna e cancelou o show, faltando 4 dias para o show acontecer. E aí nós tivemos foi uma loucura, porque eu tive que fazer uma campanha para as pessoas não irem, porque o Aécio era governador na época, exercício, e o Aécio não queria que aparecesse ninguém lá, porque não ia ter ninguém, não ia ter Roberto Carlos, não ia ter o Pavarotti, então foi um horror, a campanha de não vá, né? Não vá, show cancelado, um negócio horroroso, e custo, e palco pronto, e aí o cara da produção não quer saber que o Pavarotti cancelou, confusão generalizada, né? E aí também não deu certo, e aí voltei para o mercado de novo, né? A convite na época do Zagari e do Marcelo Silva, que era o presidente da Record na época, e aí voltei para o mercado de trabalho, né? Como executivo. E quando você chegou na Record, você já tinha passado por agência, cliente final, e veio para a Record com uma bagagem que te dá um olhar macro. Você consegue, talvez, quando você está analisando o mercado, ter um olhar diferenciado de outras pessoas que talvez só trilharam o caminho de veículo. Sem dúvida alguma, para um profissional nessa nossa área, quando às vezes me pergunta, adoro dar palestra na universidade, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho, de alguma maneira, de imaginar que eu estou ajudando as pessoas, né, com uma visão de futuro ou com um passo correto, né, na carreira que está começando e tal. Eu gosto muito desse trabalho, e uma das coisas que eu falo é isso: se tiver a chance de permear os 3 lados, né, eu acho isso super importante. Acho que isso também é um diferencial curricular, né, importante, porque você conhecer o que acontece, né, no mundo do cliente, que é o decisor, que é o dono da verba, que é o budget, que é o contratador, que é quem contrata a agência, que é o que define para que veículo vai, né, o dinheiro da mídia, né, para você conhecer também a agência, saber o que acontece dentro da agência, o universo da agência,
aquela rotina da agência, os conflitos que acontecem ali dentro, entre criação, atendimento, mídia, RTVC, e depois você vir também para o lado do veículo, e aí você poder enxergar, como você bem colocou, esse negócio, né, de uma maneira assim, mais assim, ampla, né? Quase como se fosse um guarda-chuva, né, onde eu vejo o que acontece nos 3 ambientes, realmente te dá um diferencial sob o ponto de vista da análise, sob o ponto de vista do que fazer, como cobrar, né? Você sabe quando você pede uma campanha que o atendimento fala, pô, Tomás, não me pede isso em 3 dias, cara, não vou conseguir. Você sabe que a criação não vai entregar para ele em 3 dias, então não adianta você apertar o pescoço do cara, porque o cara não vai te entregar, entendeu? Tem gente que nem sabe como é que aquilo trafega dentro da agência, né? Que sai, que o atendimento tem que sentar ali, tadinho, fazer um pedido de serviço, que aquilo ali vai para o tráfego distribui aquele troço, né? E vai para a mídia fazer o plano de mídia, e vai para a criação começar a criar no dia seguinte, 11 horas da manhã, porque os caras chegam 11 horas da manhã. Então, assim, eu acho que realmente te dá realmente uma dimensão diferente do mercado e facilita as coisas, na minha opinião. Não, e você entrou na Record, não entrou, mas ao longo da sua trajetória na Record, você está pegando um momento de transição muito sensível na indústria de televisão. Sim. Né? Primeiro a questão da televisão paga, televisão a cabo, que a Record se posicionou com a Record News, enfim, outras grandes emissoras também se posicionaram, mas agora vocês estão numa segunda leva, que é essa enormidade de opções de streaming que estão acontecendo aí, e cada dia surgem streamings diferentes. Como é que você enxerga essa mudança de mercado e como a Record hoje se posiciona? Olha, eu acho que no primeiro grande movimento, bem colocado por você, que é a questão das TVs fechadas, a gente meio que ficou de fora daquilo ali, né? A gente tinha ali um posicionamento ali com o canal de notícias, né, de uma maneira tímida, né, perto dos outros, né, dos outros players. Aí na época você tinha TVA com enormidade de canais, né, você tinha a própria Globosat, né, e NET com volume inacreditável de canais. E a gente realmente ficou ali bem tímido nesse tabuleiro, né. Mas a gente conseguiu, quer dizer, a força da TV aberta ali, né, suplantou essa dificuldade, né, de brigar com o mesmo arsenal, né, de oferta de mídia, né, em linha, e a gente conseguiu passar por esse processo. Eu acho que hoje, isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade em enxergar, né? Eu acho que o problema do streaming hoje afeta muito mais a TV fechada, que foi um segmento que a gente não ocupou, né? Por sorte ou por azar, né? O fato é que a gente não está sofrendo tanto que a gente não tem a fechada. O que no passado era um complicador, agora passa a ser um facilitador ou um atributo que a gente não tem, a gente não está oferecendo, a gente está recebendo concorrência, né? Ao fato que você pega, por exemplo, as TVs por assinatura estão sofrendo perda de assinante, consequentemente, nos últimos 5 anos, né? Perderam quase 1 milhão de assinantes nos últimos 5 anos. Na minha leitura, não sou dono da verdade, mas a minha leitura, já estou nesse mercado há um bocado de tempo, eu acho que a perda, o streaming ataca mais a TV fechada, né? Pois bem, meus queridos, com essa afirmativa do Tomás de que o streaming ataca mais a TV fechada, eu vou parar a entrevista dele para a Letícia por aqui, convidando você para que nos acompanhe na semana seguinte, onde você vai ter o começo da entrevista nesse ponto em que ele explica o porquê dessa conclusão. Até lá e um grande abraço para vocês. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo
na Google Store.